Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Doppler e hoje a gente vai falar sobre a importância do sono na saúde vascular e em outras doenças também. Eu convidei Simone Presotti, que é pneumologista, especialista em sono, para nos clarear mais sobre a importância do sono. Simone, seja bem-vinda, obrigada por participar. Aí eu que agradeço muito o convite, Fanilda. É sempre uma alegria falar sobre o sono. A gente tem uma deficiência muito grande na nossa formação como médico, né, de não ter aprendido durante a graduação sobre as questões relacionadas ao sono. E o sono representa 1/3 da nossa vida, né? Então, 1/3 da nossa saúde está acontecendo enquanto a gente está dormindo. Então, é muito importante que a gente dê atenção também para esse momento. E aí, quando a gente fala em sono e saúde, né? Por exemplo, tá claro na literatura da importância do sono como principal causador da apneia do sono com fibrilação atrial. E fibrilação atrial tem a ver com saúde vascular, porque tem a ver também com acidente vascular, né? Fala pra gente um pouco disso. Vamos traduzir um pouco a fibrilação atrial para quem que não é médico e está assistindo a gente? A importância do sono, principalmente nessa parte aí. Então, a fibrilação atrial é um tipo de arritmia cardíaca, é o tipo de arritmia cardíaca mais comum e existe uma relação muito importante mesmo dessa doença do sono, que é a apneia do sono, com o desencadear dessa arritmia que é a fibrilação atrial. Então, é tão frequente, em torno de 60%, 80% das pessoas que têm fibrilação atrial têm apneia do sono também. E o tratamento da fibrilação atrial, o sucesso do tratamento da fibrilação atrial depende da gente tratar também a apneia do sono quando ela existe naquele mesmo paciente. Então, é quase que inadmissível a gente ter uma pessoa que tenha esse tipo de arritmia e que não seja avaliada em relação às questões de sono. Hipertensão arterial também tem a ver? Também é outra coisa muito frequente. Então, tanto os pacientes que têm apneia do sono tem mais hipertensão do que as pessoas que não têm apneia do sono, quanto a apneia está presente com uma frequência muito grande de 30%, 40% entre os hipertensos. E principalmente quando existe uma hipertensão de difícil controle, uma hipertensão resistente, que é quando a pessoa precisa tomar mais de 3 tipos de remédios diferentes, aí a gente é também obrigado a investigar a apneia do sono, que ela é uma das principais causas para isso acontecer. É uma das principais causas também para a hipertensão secundária. É muito mais frequente do que a estenose de artéria renal, que é uma coisa que vocês estão acostumados a ver. Sim. Né? Então, é 2,5% mais ou menos de frequência de estenose de artéria renal entre as pessoas que têm hipertensão secundária e a apneia do sono é 64%. Sério? Não Sério. sabia. Uhum. Então, a gente tem muito mais que investigar a apneia do que investigar estenose de artéria renal, né? E às vezes a estenose de artéria renal chega para o cirurgião vascular para buscar um tratamento e, na verdade, não há necessidade daquele tratamento. O cirurgião avalia que não há necessidade. Então, ele pode aproveitar esse momento e perguntar para esse paciente sobre o sono, se ele ronca, se ele dorme bem, se ele tem sonolência excessiva durante o dia. Então, e fazer uma diferença muito grande na vida daquela pessoa, né? Então, a apneia do sono para nós, vasculares, é meio fora, tá vendo? A gente falou sobre isso essa semana. Mas eu queria que você falasse pra gente assim, como que eu sei que eu tenho apneia do sono? Para eu procurar procurar o especialista. Então, a gente, enquanto paciente, como é que a gente vai tentar saber se a gente tem apneia? Então, a principal manifestação, o principal sintoma é o ronco, que na verdade não é um sintoma, né? A gente tem que acreditar em quem está dormindo com a gente e está contando pra gente que a gente ronca. Então, se alguém te fala que você está roncando, você tem que prestar atenção nisso. Se essa pessoa que dorme com você fala, olha, eu vejo você parando de respirar, você se engasga quando você está dormindo, você respira mal, você respira feio, né? Isso é quase que diagnóstico certo, né? A gente tem que fazer uma polissonografia, que é o exame do sono, para fazer o diagnóstico, mas esse relato de uma apneia testemunhada, que a gente chama, né? Que é quando a pessoa vê você parando de respirar, é quase certo do diagnóstico. Mas a apneia ela pode aparecer com sonolência durante o dia, então aquela pessoa que dorme 8 horas por noite, ronca a noite toda,
Então, a quantidade de sono boa e ela ainda assim fica cansada, fica sonolenta durante o dia, onde para. Aquela pessoa que fala assim, eu sou ótimo para dormir, onde eu paro, eu durmo. Isso não é normal. Perfeito. Isso se chama sonolência excessiva. Eu tenho inveja dessas pessoas que dormem o tempo todo. Pois é, não devia. Então não deveria ter essa inveja. Não devia. E a mulher tem um perfil diferente. A mulher não tem essa sonolência excessiva, né? A mulher tem um sintoma de apneia mais de insônia. Porque a apneia, toda vez que a pessoa tem apneia, ela tem um micro despertar, ela tem um despertar. E a mulher tem mais sensibilidade para esse despertar. Então ela acorda muito, então ela tem aquela insônia do dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. E se ela ronca também, isso pode ser apneia. Porque ao longo da vida toda, o homem tem mais apneia do que a mulher. Mas quando a gente entra na menopausa, ou quando a gente está naquele período de transição menopausal, que é como se chama hoje o climatério, né? A gente é igual ao homem em frequência de apneia. Então, uma mulher de seus 50, 60 anos, ela tem o mesmo risco de ter apneia do que um homem. E Simone, como que você vê? Você é esposa de um cirurgião vascular, né? Uhum. Como que você vê nós vasculares e um pouco ignorantes a respeito disso? Concorda? Porque eu não vejo vascular pedir exame, por exemplo, para investigar aneurisma da aorta. E nós fizemos um levantamento e tem a ver a pessoa que tem apneia do sono poder ser portador de um aneurisma da aorta. Isso. O mesmo com cardiopatia. Como que você vê isso? Falta vocês entrarem na nossa especialidade ou falta nós entendermos mais disso? Então, eu acho que falta uma educação em relação ao sono, desde a graduação médica. Então, a gente não tem até hoje, né, nenhuma formação em relação às questões de sono. Então, isso não é uma deficiência do cirurgião vascular, é uma deficiência dos médicos. A gente não é educado para entender de sono, né, e o sono impacta muito na saúde de uma maneira geral. E aí, o que é mais frequente, assim? Em relação, por exemplo, ao aneurisma que você citou, é uma relação muito estreita também, muito grave. Por quê? Entre as pessoas que têm aneurisma de aorta abdominal, a gente vai ter de 40% a 60% dessas pessoas têm apneia do sono. A apneia do sono, ela funciona como um fator agravante desse aneurisma, na medida que eu tenho aneurismas de tamanho maior e eu expando mais esse aneurisma anualmente nas pessoas que têm apneia do que nas pessoas que não têm apneia. E os aneurismas de quem tem apneia do sono grave rompem e dissecam 300% mais frequentes do que quem não tem apneia. Sério. E o que você está fazendo que você não vai nos congressos vasculares? Meu marido pede polissonografia. Ele pede. Eu fiquei assustada, porque quando eu fui preparar esse script para a gente falar, eu fiquei assustada com a importância da apneia do sono. Porque, veja, entra na especialidade do vascular, entra na especialidade do cardiologista, entra no nefrologista por causa de hipertensão renal secundária, né? Então, assim, eu sinto muita falta disso. Onde que eu fui me deparar com sono? Na menopausa, porque aí dá insônia, né? Aí a gente vai dar a importância desse sono. Mas eu penso que precisa divulgar isso mais para nós médicos. Sim, com certeza. Né? Quando a gente fez aquele webinar sobre sono e doenças vasculares, veio até um questionamento de lipedema, lembra? Sim. Então, lipedema, algo para nós, a gente está para desenvolver aquele trabalho com as pacientes com lipedema. A gente já está numa fase de preparo. E você tem alguma coisa para falar para a gente sobre isso? Então, quando a gente vai ler alguma coisa sobre lipedema, a gente vê que existem relatos de questões de sono muito frequentes entre as pessoas que têm lipedema, né? Relacionada à dor do lipedema, por exemplo, né? Porque sono e dor também tem uma relação. O sono de qualidade ruim, o sono com apneia, o sono com privação de sono, o sono da insônia é pró-inflamatório, né? Mas eu não consegui achar nenhuma pesquisa que tentasse fazer essa relação de causa e efeito, ou mesmo de prevalência, de frequência desses distúrbios do sono. É citado, assim, nos resumos, nas revisões, mas você não acha uma pesquisa feita
correlacionando uma coisa com a outra, objetivamente falando, né? Cientificamente falando. Lembrar, então, que a gente está, aquele questionário que você passou, eu já conversei com a professora de estatística e a gente vai fazer, porque eu atendo muito lipedema aqui. Então, a gente vai fazer isso e vai fazer um desenho para a gente entender esse sono, né? Vamos falar um pouco sobre sono e a população leiga, por exemplo. A mulher na menopausa, ela tem insônia. Você falou que uma pessoa pode dormir demais e quem tem insônia inveja aquela pessoa. Como que é a conscientização para a população a respeito de se investigar a apneia do sono ou dar atenção a de saber como é meu sono? Eu acho que vem crescendo, né, ao longo dos últimos anos, pela divulgação que isso tem, né, em mídia, em rede social, mas eu acho que não parte dos médicos essa divulgação. É uma divulgação mais leiga em relação às questões relacionadas ao sono. E os estudos que a gente tem nacionais, brasileiros, epidemiológicos, falam de 70% das pessoas, na população geral, tem alguma reclamação em relação ao sono. Então, é muita gente que sofre com sono. E como que você ajudaria essas pessoas? Você é especialista em sono. Por exemplo, existiria, por exemplo, um curso para dizer como eu melhorar meu sono? Porque eu sei que para bebê tem, né? Tem para mães, né? E você acha que isso procede para essa população adulta? Isso procede, com certeza, né? Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que terapias não medicamentosas, né, que não usam remédios, são mais eficientes para tratar a insônia do que os remédios em si. Então, essa educação em relação a hábitos, em relação a comportamentos, em relação a pensamentos que a gente pode desenvolver em relação ao próprio sono é muito importante. Higiene do sono? Que é mais não, assim. Higiene do sono, eu gosto de comparar a higiene do sono com higiene da boca, para as pessoas entenderem melhor, né? Então, a higiene da boca é uma coisa que a gente faz todos os dias, né? Que a gente já sabe que a gente tem que fazer essa higiene da boca, né? Dos dentes. Mas quando o dente está machucado, quando ele está precisando fazer um canal, precisa de um tratamento um pouco mais intenso ali naquele dente, que é diferente da higiene do dente, mas a higiene continua a precisar ser feita. Com o sono é da mesma maneira. Todo mundo precisa ter higiene do sono. Cada um com as suas necessidades, com as suas características, né? Eu não vou falar para a pessoa, olha, não fume perto do horário de dormir se aquela pessoa não fuma mesmo, né? O álcool faz mal para o seu sono se aquela pessoa não bebe, né? Então, a gente tem que personalizar essa higiene do sono, mas higiene do sono é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Só que, quando existe a insônia, que é uma doença, o transtorno da insônia, que é uma doença do sono, a gente trata com comportamentos, com hábitos, com técnicas que são além da higiene do sono, né? É um roteiro, uma sistematização que tem começo, tem meio, tem fim e que trata a insônia. Então, por exemplo, eu sinto falta assim, na vascular, já ficou claro para mim que vascular tem que interagir com o sono. São doenças que se comunicam, não é isso? Exatamente. Então, eu pergunto a você assim, por exemplo, a mulher com menopausa, ela tem insônia, ela procura quem? Se ela procura o ginecologista, como você falou aí, o ginecologista às vezes vai passar um Zolpidem, vai passar um medicamento para dormir e não tem essa conexão com o especialista do sono. A gente tem que especialista do sono é só para quem tem apneia do sono e eu penso que não deva ser assim, né? Você acha que deveria ter, você, por exemplo, não se propõe a ensinar nós mulheres a dormir melhor, sabe, sem medicamento, a ensinar, por exemplo, os vasculares, a importância disso, ao cardiologista? Como que você trabalha isso? Então, hoje você é uma pessoa que recebe o paciente que vem indicado ou ele vem porque ele te procura? Então, existem as duas coisas. Existe a procura espontânea, né? A pessoa que vai espontaneamente porque está se sentindo mal em relação àquilo. Em relação ao ronco, normalmente a pessoa vai levada pela esposa ou pelo marido. Então, geralmente é assim, né? Vai levado por alguém ou motivado por alguém. Mas muitos dos meus pacientes vêm de médicos.
vem de médicos que indicam, principalmente aqui, né, no meu meio, cardiologistas, então eles já estão... neurologistas, porque também tem uma relação muito importante entre o sono e perda de memória, entre o sono e as doenças neurológicas, neurodegenerativas, as demências, e Parkinson, e Alzheimer, né? Então, a gente recebe paciente quando o médico já é mais atento em relação a esse sono, né? É muito frequente isso acontecer, mas ainda existem muitos médicos que desconhecem o sono. Então, a gente precisa mesmo fazer um processo de educação da população médica, dos médicos, dos profissionais de saúde de uma maneira geral, para conseguir identificar os pacientes que precisam ser avaliados em relação ao sono, porque eles estão no consultório de todo mundo. Está no consultório de todo mundo. E eu digo o seguinte, por exemplo, a gente vê umas perguntas que são básicas, mas a gente não tem resposta. Por exemplo, outro dia eu atendi um paciente magrinho, que ele tinha hipertensão e que veio por causa de investigação de estenose da artéria renal. Para mim, fato, a investigação é essa. E aí ele virou para mim e falou, não, mas a causa da minha hipertensão é porque eu tenho apneia do sono. E ele era magrinho. Exatamente. E vem aquele questionamento, né? Eu pensava que só a apneia do sono só dava engordo. Não. Isso não fica essa crença? Então, porque, de fato, a apneia do sono é mais frequente em obesos, né? A maioria dos obesos tem apneia do sono, né? Então, acontece dessa maneira. Mas, mais ou menos a metade das pessoas que têm apneia tem um peso normal ou são magros, né? Porque não é só por causa da deposição de gordura na bochecha, no papo, no pescoço, na língua, que a gente tem apneia. Mecânico, não é só mecânico, né? Então, existe essa questão mecânica, mas a questão mecânica não necessariamente vem exclusivamente da gordura. Ela pode vir, por exemplo, do posicionamento dos dentes, do posicionamento da mandíbula, da maxila, de como essa face foi desenvolvida, né? Aquela pessoa que foi respiradora bucal, oral a vida inteira e o crânio se formou de uma maneira diferente, normalmente a passagem do ar é mais estreita. Existe uma herança familiar, então normalmente quem ronca e tem apneia tem família que ronca e tem apneia, mesmo que a família não saiba, por causa da anatomia, né? O formato da via aérea que a gente herda da família. Tem relação com função muscular, que aí a menopausa vai entrar, né, com essa questão da função muscular, que a gente perde um pouco do tônus muscular quando a gente perde o estrogênio, e a progesterona, por exemplo, que é um estimulante respiratório, a gente perde também um controle central da respiração. Então, o controle central da respiração importa, o tônus muscular da garganta importa. Então, são várias questões, a sensibilidade ao despertar importa. Então, são várias questões que estão envolvidas nisso. A apneia é uma coisa muito heterogênea, assim, né? Muito variada as causas. O sono, então, é um remédio maravilhoso, né? Dormir. E a soneca depois do almoço? Faz bem. Então, quem não tem insônia, quem tem insônia, a gente pede para não cochilar. Porque a gente tem que provocar o sono até não aguentar mais, e aí a pessoa vai dormir um sono mais profundo, mais consistente. Mas quem não tem insônia e tem oportunidade de dormir depois do almoço, é uma coisa que faz bem. Saudável. E aí o cochilo tem um perfil, assim, o cochilo tem que ser curto, né? Então, no máximo de 40 minutos, então de 20 a 40 minutos de cochilo é o ideal, você bota um despertador para levantar, tem que terminar antes de 3 horas da tarde. E isso é renovador, isso dá um ânimo, né? Dá um ânimo mais forte, assim, no dia, clareia um pouco a cabeça, a gente se sente mais descansado, mais disposto, mais feliz depois que a gente dorme um pouquinho depois do almoço. Eu sei também que você tem uma formação em meditação. Fala pra gente aí a importância disso, no sono e na doença também, né? Meditação, quando eu comecei a fazer, isso eu era lá bem jovem, mas eu contava a frequência cardíaca e diminuía a frequência. Diminui muito a frequência cardíaca. Então, como é que é a sua terapia um pouco integrativa nisso também, não é isso? Então, a meditação tem um papel muito importante para o manejo do estresse, né? E o estresse é uma coisa que está na vida da gente e impacta muito no sono. Então, é essa conexão que eu tenho da meditação com o sono. Mas é uma das maneiras principais, não é a única, mas é uma das maneiras principais da gente manejar o estresse que a gente tem no nosso dia a dia. Então, se o nosso sistema de alerta, de defesa,
né, que é o sistema nervoso simpático está muito ativado por causa do estresse, a gente tem que contrabalançar ele com o nosso sistema parasimpático, é a nossa resposta de relaxamento. Só que a nossa resposta de estresse é automática, ela vem, né? E a resposta de relaxamento a gente tem que provocar. Então a gente tem várias técnicas para provocar uma resposta de relaxamento no nosso corpo. Então, se a gente se estressa todo dia, a gente tem que relaxar todo dia. Perfeito. E aí a meditação entra aí. E você orienta os seus provocar. pacientes? Eu oriento os meus pacientes, eu tenho uma pós-graduação de formação, eu sou instrutora de meditação em saúde, tenho uma pós-graduação pela Unifesp e atualmente eu estou como monitora desse mesmo curso na Faculdade Sírio-Libanês, lá em São Paulo. Ah, muito legal, né? Eu, assim, encanto com o sono, principalmente porque eu tenho dificuldade de dormir, né? Mas depois que eu conversei com você muito, e que numa época que eu te procurei, que eu tomava Zolpidem, parou, nunca mais tive. Quando você orientou que o sono, dormir 6 horas era o suficiente para mim. E essa é uma mensagem também para as pessoas. Não é dormir 12 horas, é dormir o suficiente, não é isso? Fala um pouco pra gente. Então, cada pessoa tem um perfil, né? A gente chama isso de cronotipo. Então, as pessoas podem ser mais matutinas, de dormir cedo e acordar cedo, né? Você, acho que é assim, né? Eu sou assim. Tem as pessoas que são mais vespertinas, que têm uma tendência a dormir tarde e acordar tarde. Essas sofrem mais um pouquinho. E tem o pessoal da coluna do meio, que é o pessoal que dorme naquele horário 10 às 6, assim, que fica melhor, né? O pessoal que é vespertino, o que acontece? Eles são cobrados pelo mundo, pela vida, pelo trabalho, pela escola, de acordar cedo. Então, a natureza deles leva eles a dormirem tarde, só que eles têm que acordar cedo. Então, eles ficam privados de sono, eles dormem poucas horas, uma quantidade de horas, né, menor do que eles normalmente precisam, e eles sofrem as consequências disso, com alteração de humor, de memória, de concentração, de atenção, né? São pessoas que têm uma tendência maior à depressão, se elas não podem respeitar o ritmo biológico que elas têm. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, o sono muda ao longo da vida. Um sono de uma criança não é o mesmo sono de um adolescente, não é o mesmo sono de um adulto jovem, não é o mesmo sono de uma mulher na menopausa, né? Então, a gente muda as características do sono ao longo da vida. Muda o tempo de sono necessário e muda a qualidade do sono, as características do sono. Então, a gente tem que saber o que é adequado para a gente naquele momento que a gente está vivendo, né? E o sinal é, eu estou dormindo e estou acordando bem, estou bem disposta, estou animada, minha memória está boa, minha concentração está boa, minha saúde está boa, minha pressão está bem controlada, eu não tenho dor de cabeça de madrugada, eu acordo uma vez, vou lá no banheiro, volto, retomo meu sono com facilidade, isso tudo é normal, né? A relação do sono, então, com doença e com o bem-estar, né, Simone? Você tá bem, se você dorme bem, você tá bem no outro dia. Você tem uma chance, né, muito maior de estar bem. O sono é medicamentoso, não é isso? E essa relação com doença, assim, a partir da gente estudar isso tudo, né? É tudo conectado com o sono e com a doença. E em relação à obesidade também, você interfere nisso? Interfere muito. Então, tanto as doenças do sono são mais frequentes entre os obesos, quanto o sono ruim é uma causa de piora de obesidade. Tem uma relação bidirecional. Então, o obeso ele tem mais chances de ter apneia do sono, que é uma das principais doenças do sono da obesidade, e que traz um sono de qualidade ruim, fragmentado, queda da oxigenação, ativa o sistema nervoso simpático, aumenta o risco de doença cardiovascular, tudo isso se traduz durante o dia com cansaço, com fadiga, com sonolência, né? E essa presença dessa apneia altera hormônios que têm relação com fome e saciedade. Então, as pessoas que têm apneia do sono, e mesmo as pessoas que dormem poucas horas, quem dorme menos de 6 horas, quem dorme 4 horas, são pessoas que têm mais apetite, têm menos saciedade e têm apetite por alimentos mais calóricos. Elas consomem mais calorias nas 24 horas do que as pessoas que dormem mais tempo. Então, esse estudo já foi feito. E uma noite só faz diferença. Uma noite. Simone, assim, eu acho que tudo que você falou aí, se a gente for avaliar só tecnicamente, até nós médicos temos um pouco de dificuldade.
O que eu penso é que o problema do sono é um problema mais populacional. E o que eu sinto falta é justamente dessa comunicação de você, especialista com sono, tanto com o especialista, mas quanto com o povo. Porque eu tenho insônia, eu não sabia quem procurar. Eu procuro um neuro, eu procuro um cardiologista. Hoje a gente tem especialista, né? Então, assim, a mensagem que eu gostaria que você deixasse aqui pra gente era como que o sono é importante nessa população e como que você pode ajudar a divulgar isso. Eu sigo o seu canal, adoro as mensagens que você coloca lá, mas é importante também. Eu vou te mostrar uma deficiência que foi minha e que eu acho que é de muita gente. Quando eu tive problema do sono, eu não sabia quem procurar. E você já me conhecia. E eu já te conhecia. Então, fecha pra gente mostrando essa importância e como que você e os demais profissionais do sono podem ajudar a população. A quem se direcionar. Ninguém vai no especialista porque, ei, vou lá no sono, não é assim? Gente que vai. Gente que vai. Mas eu acho que é uma questão muito frequente, né? Como eu falei. Então, 70% da população sofrer com sono, isso é muita coisa. Muita coisa. E a gente sabe do impacto que isso traz, não só no bem-estar dessa pessoa durante o dia, mas na saúde dela, né? Na sobrevida dela, de quanto ela vai viver na vida, com que qualidade de vida ela vai viver. Então, a gente tem que se comunicar mesmo com essas pessoas. Então, eu procuro, através do meu Instagram, hoje em dia, né, até hoje, me comunicar com essas pessoas e educar e orientar e falar sobre o sono sempre, né? Tanto dúvidas básicas, né? Tanto para a população quanto para profissionais de saúde, mas em breve teremos novidades em relação a cursos, a workshops, tanto para os médicos, profissionais de saúde, quanto para a população geral, melhorando essa educação e esse cuidado que a gente tem que ter com o sono. Muito bom, porque para a população geral quer uma orientação, mas que não seja, eu vou lá, vou fazer um check-up, vou ver se eu tenho problema no sono. Não, eu não estou conseguindo dormir bem. E aí eu vejo alguém falar sobre isso, às vezes me resolve o meu problema, né? Isso, às vezes então, assim, é só um pequeno ajuste que falta, né? E que por desconhecimento, é muito frequente a gente ver isso, né? As pessoas tendo comportamentos que tem pouco erro ali, né? E que se a gente fizer um ajuste mais fino, fizer uma educação em relação ao sono, elas conseguem compreender melhor o que está acontecendo e essa relação da apneia do sono, né, do distúrbio do sono. Se a gente fala só apneia, a gente fica pensando que é só apneia. Mas o distúrbio do sono com as doenças vasculares e cardiológicas também é fato, né? É fato. É nível A de evidência, concorda? Isso não tem, a gente não tem dúvida mais. Não tem dúvida mais. Não tem dúvida. Né? Isso está nas recomendações da Academia Americana de Coração, na American Heart Association. Está nas recomendações do Colégio Brasileiro de Cardiologia. Vascular, né? Também. De vascular, eu não sei se tem alguma recomendação em relação a... diretriz não. Então, mas tem a doença está relacionada com isso, a doença tem isso. Tem citações, né? Isso é importante. Mas na cardiologia, eles já têm, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, recomendações em relação à investigação de doenças do sono, que começa por você perguntar ao paciente. Essa última diretriz falando que mais de 80% da fibrilação atrial tem como causa apneia do sono. Eu até gostei, porque aí não é o álcool. Aí foi bom, né? Deixa o review quieto lá. Então, acho assim, super importante para a gente vascular, cardiológico e população também entender um pouco dos distúrbios do sono. E eu convidei Simone para vir aqui porque eu quase que cobro dela de trazer algo mais estruturado, tipo um curso para a população, curso para vascular, curso que vá nos esclarecer. Não é só apneia do sono, né? São distúrbios do sono que podem ser corrigidos sem medicações, não é isso? Exatamente. Simone, obrigada, viu? Eu que agradeço, adorei. Eu agradeço a presença de todos por estarem conosco até agora e espero vocês no nosso próximo episódio.